valioso demais, e por isso a gente oferece migalhas para o Senhor. E por isso nós estamos cavando cisternas rachadas, que não retêm as águas, porque nós estamos no centro. Nós estamos no centro de uma religião das vaidades. John Bunyan, no seu livro Peregrino, ele fala dessa feira das vaidades, onde nessa feira tem todo tipo de oferta desse mundo, para te engrandecer, para que você se considere o cara. Enganos, jogos, diversões, divertimentos, todo tipo de entretenimento, roubos, mortes, adultérios, perjúrios, falsos testemunhos. Muitas vezes a nossa vida cristã, a gente vive numa feira de vaidades, uma vida de aparência. A gente veste a nossa veste de santidade para vir para a igreja, quando não há busca no nosso quarto. A gente pede que Deus opere no nosso meio, salve pessoas e a igreja avance, mas nós não gastamos 10 minutos do nosso tempo na presença do Senhor. Nós não buscamos a face do Senhor com toda a intensidade do nosso coração. Nós precisamos de um batismo de lágrimas. Nós temos vivido um cristianismo de olhos secos. Nós temos vivido um cristianismo que não chora por causa dos seus próprios pecados, que está tranquilo, com uma vida medíocre. Eu não estou nem falando, querido, de pecados graves. Eu não estou falando de cristãos que estão vivendo no adultério, na mentira, na homossexualidade, na perversão, na imoralidade. Eu não estou falando disso. Estou falando de cristãos que não estão se parecendo com Jesus, que não almejam o Senhor acima de todas as coisas, que colocam outras coisas no lugar do Senhor. Conto isso para minha vergonha. Nas últimas 2 semanas eu recebi o relatório do meu celular, e nas 2 últimas semanas eu consegui reduzir 3 horas. Recebi que eu uso o celular 5 horas por dia. O relatório era de 8 horas. E eu justificava dizendo, mas eu trabalho usando o celular, eu leio a Bíblia no celular. O entretenimento tem trocado a nossa vida com Deus. O entretenimento tem trocado o nosso tempo. A gente não almeja o Senhor. Nós não queremos mais da presença. A gente está cavando cisternas rachadas, vivendo uma vida medíocre, sem reter águas, sem saciar a sede do nosso coração, buscando matar essa sede com coisas criadas, com ídolos falsos, com coisas às vezes legítimas que nós colocamos no lugar do Senhor. A igreja está adormecida, não vive o verdadeiro cristianismo que era vivido pela igreja em Atos, que é vivido pela igreja perseguida. Cristãos que, na prisão, lançados na prisão na igreja perseguida. Um deles que passou 13 anos preso, no frio, no calor, sofrendo diversos tipos de tortura. Quando solto, perguntaram para ele, como que você se sentiu lá? E ele disse, foram 13 anos de lua de mel com meu Senhor, onde eu pude estar na presença dele em todo o tempo. Queridos, nós apagamos o Espírito da nossa vida, nós não damos ouvidos à voz do Espírito, nós entristecemos o Espírito, nós vivemos uma religião centrada em nós, nós não choramos porque nós não somos cheios do Espírito, porque nós não parecemos com Jesus. 2 males cometeu o meu povo, cavaram cisternas rachadas e deixaram a mim um manancial de águas vivas. A primeira coisa que nos faz cavar cisternas rachadas, abandonar o Senhor, é justamente porque nós não o amamos acima de todas as coisas. Nós quebramos o primeiro mandamento.
Nós não temos amor pelo Senhor, amor pela presença do Senhor. Nós não temos a nossa vida centrada nele. A nossa vida e o nosso cristianismo está centrado em nós. As nossas orações são pelas bênçãos, são pelas mãos, são pelo que ele pode nos dar. Nós não temos tido desejo de passar tempo com ele. Comprei um videogame e o Davi me pedindo, ele falou: papai, joga comigo. E aí eu fui jogar com ele, Minecraft. E aí, entrando lá nos portais, se ele sabe jogar aquele negócio, eu não sei, eu só seguia ele. Ele falou: papai, é a primeira vez que você joga comigo isso aqui? Eu não gosto muito de Minecraft não, sabe? Deve ser porque eu fiz 40 anos, né? Mas eu amei jogar com ele, porque eu estava ali com ele. E ele feliz da vida jogando comigo. Porque o que ele queria era a minha presença. O que ele queria é ter aquele tempo junto comigo. Papai, fica aqui comigo. Deus tem esse anseio por mim e por você, querido. Que nós o busquemos, que nós estejamos na sua presença. Mas as reuniões de oração na igreja moderna são as programações menos frequentadas. Isso na reunião de oração, que diremos no quarto fechado? Que diremos? Nós dizemos que amamos o Senhor acima de todas as coisas, mas Ele não está nem em 10º lugar na nossa agenda. Nós não paramos o nosso dia para dobrar os nossos joelhos e buscar a face do Senhor. Nós precisamos, queridos, almejar mais da presença do Senhor. A oração não aparece. 1, 2, 3 horas que você passa na presença do Senhor, as pessoas não verão. A gente prefere ler livro, fazer curso, ver pregação, porque aí a gente pode depois mostrar o quanto a gente conhece, o quanto que a gente é sábio, o quanto que a gente fala bem, ou o quanto que a gente estudou e sabe mais do que aqueles de outras denominações que não sabem nada, ou que têm uma teologia tão ruim. Nós temos muito anseio de saber sobre temas de teologia, de estudar sobre Deus. Nenhum desejo de andar com Deus, de conhecer a Deus, de tê-lo perto. E Ele está disponível. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Disponível em todo o tempo. E nós não temos mais de Deus porque nós não queremos. A Bíblia diz: buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe, todo que bate, a porta é aberta, todo que busca, encontra. Quanto mais, o Senhor não dará o seu Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E o Espírito, queridos, é o próprio Deus, conosco, habitando dentro de nós, nos dirigindo. E Ele é uma pessoa, Ele não é um poder, Ele não é uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa, e nós o ignoramos, e nós o apagamos, e nós o entristecemos, e a gente vive como se Ele não estivesse ali. Por isso nós não temos nenhum poder, e por isso nós vivemos uma religião estéril, onde é possível ver crentes que nunca levaram uma vida, uma alma a Cristo, onde nós temos crentes que nunca oraram para que uma pessoa fosse curada. A gente tem a pseudo-piedade de dizer: Senhor, se o Senhor quiser, cura. Não tem oração por cura na Bíblia não, querido. Em Atos e nos Evangelhos é sempre em nome de Jesus. Seja curado, na autoridade do nome. Mas nós não queremos, nós não vivemos o Evangelho. Nós estamos no centro e por isso é tão fraco, porque é na força do nosso braço. Por isso que a gente gosta que as nossas programações estejam sob o nosso controle.
Porque se o Espírito Santo não estiver ali, não tem problema. Eu controlo, é o que eu quero. Queria eu, queridos, que o Senhor Deus viesse nesse lugar, com um batismo de lágrimas, de quebrantamento, e o sermão cessasse no meio, não precisasse mais de falar. Queria eu que o Espírito Santo te convencesse a ponto de que eu não precisasse mais pregar hoje. Convencido do pecado e de quão pouco nós buscamos. Não amamos a Deus acima de todas as coisas. Somos autossuficientes. É naquilo que a gente acha que pode, que tem, os nossos recursos, a nossa estrutura, os nossos ministérios atraentes, a nossa eloquência, a nossa inteligência, os nossos diplomas. Isso não vale nada, querido. Estou dizendo que essas coisas não devem ser utilizadas, mas elas por si simplesmente mantêm a igreja morta, parecendo viva. Se de fato não houver o poder de Deus, se não houver sede e fome no nosso coração, para que Ele venha, falta uma visão da eternidade em nós. Os puritanos tinham uma frase que eles diziam: imprima nos nossos olhos a eternidade. A ideia é, Senhor, que a gente veja a eternidade, para que a gente não se perca na feira de vaidades aqui desse mundo, para que os nossos olhos não se percam nas coisas desse mundo. E a gente está correndo atrás do vento. Essa semana eu fiz 40 anos, na quinta? Acho que foi na quinta. Quando eu fiz 28 anos, querido, eu entrei em crise, porque eu estava ficando velho. E eu fiz um vídeo, eu fiz uma lista de um monte de coisas que eu precisava de realizar antes dos 30 anos, porque a minha obra era muito pequena, era muito pouca. E eu queria escrever um livro, e eu queria ir no Coliseu em Roma, gravar um mini documentário sobre os mártires, e eu queria visitar países, e eu queria fazer acontecer. E aí eu cheguei aos 30 anos, e quando eu fiz 30 anos, eu escrevi uma lista das coisas que eu tinha feito até ali, e eu estava muito orgulhoso de mim. Eu já tinha plantado uma igreja, eu já tinha escrito um livro e estava com outros livros no forno, eu já tinha participado de ONGs, de ação social e coisa e tal. E aí na quinta-feira, eu olhando aquela lista, e eu com alguns desejos do que viria nos próximos anos, morar na praia. Olha só, eu morava em Diadema, eu vim morar na Praia da Costa, rodar o mundo, eu queria chegar em 50 países, mês passado a gente chegou em 30, ter filhos, eu não tinha filhos, Davi e Sara estão aí, se Deus quiser mandar mais, vamos ver, né? Queria estudar e plantar mais igrejas. E eu percebi essa semana que não precisa de nada. Deus não está preocupado com a minha performance. Deus não está preocupado com as coisas que eu faço. Se meu coração não for integralmente dele, eu estou cavando cisternas rachadas. E às vezes a gente está querendo fazer acontecer para ser visto, A gente não precisa de nada a não ser o Senhor. Nós não precisamos de nada a não ser a presença do Senhor. Almejar por Ele, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele nos encha. Só que a gente vive nessa mornidão, achando que isso é normal. Achando que o auge da vida cristã é na conversão. Queridos, nós precisamos avançar. O nosso amor, quando a gente converte, é pequeno demais. É imaturo demais. É menino. Quanto mais a gente conhecer o Senhor, mais os nossos olhos têm que brilhar, mais da presença dEle.
Mas nós estamos hoje como aquela esposa fiel, que ama o marido, não trai, que não trai o marido, mas não ama. A gente age assim com o Senhor. A gente vem na igreja, a gente lê a Bíblia, mas por obrigação, para dar um chequezinho, li. Quantas vezes eu oprimi as pessoas para que lessem tantos capítulos da Bíblia por dia, para que orassem tantos minutos. E sim, querido, as disciplinas espirituais são importantes e a gente deve fazê-lo, mas se não tiver amor, de nada vale. Os fariseus oravam muito tempo, os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, conheciam longos trechos da Escritura de cor, mas eles não faziam isso para o Senhor. Eles não faziam isso porque eles almejavam a presença do Senhor. Eles faziam isso para ser vistos, para conquistar, para construir o seu império. E é isso que a gente está fazendo, construindo cisternas rachadas, que não retêm águas. E nessa falsa religião, e nessa cisterna rachada, querido, isso nos leva ao cansaço, porque a gente fica tentando juntar água num lugar que não retém. A gente fica tentando trabalhar, e a gente entra num ativismo, querendo fazer na força do nosso braço, quando o Senhor não está agindo. E a gente quer trabalhar muito, mas o que a gente não faz, a gente está como Marta, desesperados para produzir, mas a gente não debruça os nossos joelhos diante do Senhor como Maria para dizer: Senhor, eu quero te ouvir, Senhor, eu quero cooperar com o Senhor. Abre sua Bíblia comigo em Lamentações, capítulo 2, verso 18 a 20. Se é isso que está acontecendo conosco, se esses males nós praticamos, Jeremias em Lamentações, ele está dizendo o que nós devemos fazer em face disso. Olha o que o texto bíblico diz, Lamentações 2, 18 a 20. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te dês descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos, levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o seu coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas, vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Chore, corram as tuas lágrimas como corre um ribeiro, de dia e de noite. Nós precisamos chorar desse batismo de lágrimas, porque nós não somos santos como deveríamos, e a gente está tranquilo com isso, porque nós não somos parecidos com Jesus. A gente chora porque a gente não tem dinheiro, a gente chora porque a gente não conseguiu a promoção no emprego, nós choramos porque a gente não está conseguindo conquistar as coisas que nós gostaríamos. O texto bíblico está dizendo que nós devemos chorar porque nós estamos distantes do Senhor, porque nós desprezamos o Senhor e não ansiamos pela presença dEle, ansiamos por entretenimento, por redes sociais, por ser vistos, por ficar no celular, por ver série, atrás de série, maratonando, oferecendo migalhas ao Senhor do tempo, oferecendo migalhas dos recursos. Nós não temos o nosso tempo disponível, os nossos recursos disponíveis para o Senhor, para que Ele use, para sermos cooperadores com o Senhor, onde quer que a gente esteja. Senhor, o que o Senhor quer fazer? Senhor, quem que o Senhor quer abençoar? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Os nossos filhos estão entregues ao entretenimento, aos ídolos dessa geração, e nós os entregamos.
e nós não buscamos a Deus juntamente com eles, nós não oramos juntamente com eles, nós não buscamos a face do Senhor junto deles, para que eles vejam o nosso amor pelo Senhor. E Satanás tem avançado sobre a igreja não é as portas do inferno que não estão prevalecendo contra a igreja, é o inferno que está entrando dentro da igreja, quando a gente está dando lugar ao diabo, quando por causa da prática do pecado, do não arrependimento, por sempre perder, por nunca conseguir vencer, nas tentações a gente sempre caindo, sempre pecando e dizendo, isso é assim mesmo, eu caí, a gente cai, Deus perdoa. Não. Na vida do crente verdadeiro, o pecado é acidente, não é uma constante. Na vida do crente verdadeiro, ele está cheio do Espírito Santo. E não é que a gente fica cheio uma vez, não, querido. Ser cheio do Espírito Santo significa diariamente eu buscar diariamente a influência dele sobre mim, a influência dele sobre os meus pensamentos, sobre minhas vontades, sobre as minhas ações, vencendo o pecado, tirando a raiz de amargura, me levando a uma vida santa, a crescer na presença do Senhor. E a gente acha que a religião verdadeira é a gente ficar na igreja fazendo um monte de coisa, quando durante a semana a gente não faz nada para o Senhor, quando durante a semana a gente não dobra o nosso joelho, nós não abrimos a boca para abençoar, evangelizar, discipular, ser instrumento de Deus para a cura de alguém, para a libertação de alguém. A gente está vivendo a nossa vida e está dizendo que Deus está no centro. Onde? Cisternas rachadas. Por isso nós temos uma igreja estéril. Nós não temos mais de Deus, querido. A gente está brincando aqui de ser crente. E a gente está de boa com isso, contanto que a nossa igreja seja uma igreja com uma teologia boa, um pastor que prega uma palavra boa, e que a gente tem música boa aqui para a gente cantar, e a gente chega um pouco mais cedo no domingo para trabalhar, e está tudo bem. Não está. Não está. Não é esse o cristianismo bíblico. Não é isso que Jesus viveu diariamente, os apóstolos. Mas a gente não está vivendo e está tudo bem, não está. Cisternas rachadas, falsa religiosidade, achando que está tudo bem, mas não está, querido. Abra comigo, 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, tais promessas, de que o Senhor vai habitar conosco, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Se nós queremos a presença do Senhor, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. Cresçamos em santificação, separai-vos. Deus não habita no meio do pecado. Deus não virá se nós não nos santificarmos. Eu anseio que Ele venha. Eu anseio pela presença dEle. E Ele está disponível, querido. E o Espírito Santo habita em nós. E tudo que Ele quer fazer é jorrar em nós mananciais. Vamos parar de cavar cisterna rachada. João 4, verso 14. Afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A água da vida, o Senhor Jesus, quando Ele entra na nossa vida, o Espírito Santo vem e transforma o deserto em manancial de água. A gente cantou isso aqui, como terra seca, minha alma está, Senhor. Eu tenho sede da água viva. João 7, verso 37, olha aí o que ele vai dizer. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo, transformando essa secura. Volte para o Senhor com todo o seu coração. Para com essa religiosidade mentirosa, estéril, fria e centrada em você. Deus quer se revelar, querido. Deus quer se revelar. Aquele dia que Ele se revela, aquela mulher samaritana, Ele diz: sou eu que falo contigo. Ela olhou para os olhos dele, ela viu que era o Messias. Ela deixou o cântaro. Ela estava saciada. Ela saiu correndo para a cidade. Sabe o que aconteceu? Do interior dela fluíram rios de água viva a salvar metade da cidade, que converteu só com o testemunho dela. E a outra metade converteu porque foi até Jesus. E ouviu da boca dele e creu. Uma mulher que era terra seca. Deus jorrou no coração dela. Talvez você esteja como terra seca nessa noite. Talvez seu cristianismo está como terra seca, árida, estéril. Tem água viva aqui hoje. O Rei do Universo está aqui. Derrama seu coração diante dele. Confessa o seu pecado. Derrama sua alma diante dele. O coração de Jerusalém clama ao Senhor, ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro, de dia e de noite, não te dês descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor, levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de tuas ruas. Vê, ó Senhor, e considera quem fizeste assim. Marca esse texto, querido, e no seu quarto, ore esse texto até que isso seja uma realidade, para que o Senhor Deus venha sobre você com águas vivas. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Vamos cantar essa canção, em seguida nós iremos orar, clamar para que o Senhor venha, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos quebrante, para que o Senhor, nesse lugar aqui, opere nos corações a gerar rios de água viva, para gerar cura para a sua alma, para o seu coração, e para usar você para curar e transformar outros.